Texto maravilhoso. Olha o texto que Deus está nos dando de presente nesta noite aqui, ó. Salmo 143, versículo 10. Eu gosto muito desse texto. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Que texto maravilhoso. E com certeza nós só temos a agradecer a Deus pelo cuidado dele, pelo imenso amor que Ele tem por todos nós, por tudo aquilo que Ele está construindo, por tudo aquilo que Ele está fazendo. E esse é um tempo de nós estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, né? Eu creio que nós temos aprendido muito com aqueles nossos irmãos que têm passado por aqui, com aqueles nossos irmãos que têm nos manifestado a glória de Deus através do ensino da palavra de Deus. Hoje, com certeza, nós teremos aqui também um grande amigo, um grande pregador da palavra de Deus, alguém que vai nos presentear com uma palavra poderosa. Nós vamos bater um papo, vamos estar aprendendo um pouco mais. Eu aprendi a gostar desse homem de Deus, muito simples. Eu me lembro quando eu estive ali em Itajaí, fui conhecer o Mevan, e foi mais o pastor Antônio Fernandes Gomes. E quando nós chegamos lá, estávamos na sala, ele chegou todo carismático, nos recepcionou de uma maneira assim muito maravilhosa, e nós ficamos regozijados, e dali nasceu uma grande amizade. Bem, deixa eu ver aqui. Aí está chegando esse grande homem de Deus. Nós só temos a agradecer pela vida dele, viu? Já deu um toque aqui. Eita, glória! Eita, Deus do mistério! Glória a Deus! Meu amigo, eu estava com saudade de você, viu, rapaz? Eu também. Muita saudade, meu Deus do céu. Você deixou marcas aqui nos corações da gente, e nós só temos a agradecer, Adineu, pela sua vida. Ó, vou dizer uma coisa: com uma mesa farta daquela todas as manhãs, com uma cama boa daquela todas as manhãs, com um amigo querido que nem você pode me levar todo dia. É verdade, viu? Minha esposa Itamara está mandando um abraço. Manda um abraço aí para Edneu, para sua esposa. Manda também. Outro para ela. Amém. Ela foi muito receptiva com a gente aí, muito atenciosa, entendeu? Amém. E amém. A gente só quer agradecer. Nasceu uma grande amizade. Temos as distâncias, né? E sim, as despesas para trazê-lo, você mesmo para vir, são passagens mais altas, né? Mas vai dar tudo certo. Depois desse coronavírus vai ficar tudo fácil, vai tudo corona barato. Logo nós vamos estar trazendo você de volta. Agora é a vez da gente estar de volta para que você esteja aqui com a gente também. Mas eu quero dizer que você deixou muitas marcas positivas na Embaixada Shalom, de todos aqueles que me escutaram, inclusive para meu filho Daniel. Você foi usado também para que ele fosse para os Estados Unidos. Eu mandei depois lhe dizer. Aleluia! Então tudo isso é bom demais, viu? Tudo isso é bom demais. Está lá junto com o André Valadão lá, né? Eu vi. Tá lá junto com o André Valadão. Tá ensinando o André. Eita, Deus do mistério! Coisa boa. Como é que está aí Balneário Camboriú com essa epidemia? Pastor, assim, Santa Catarina foi um dos lugares que foi talvez um dos primeiros a entrar realmente nesse recesso todo, né? Balneário Camboriú, um dia antes de ser anunciado, nós já tínhamos nos reunido com o prefeito, que é cristão, e já tinha a solicitação desse fechamento das igrejas já. Então a gente já estava ciente da seriedade. Por quê? Porque assim como a tua cidade, a nossa também é uma cidade turística. E aqui, assim, encostaram muitos navios aqui, né? Então, inclusive desses que mostraram nos jornais, que você viu que estavam infectados, passaram por aqui. E realmente, assim, há uma diferença de região para região. Hoje eu estava escutando o ministro falar e achei muito saudável a fala dele, o ministro da Saúde novo, explicando que cada região tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua maneira de viver,
o que pode trazer o transtorno, o que não pode, a sua realidade de saúde. E Balneário ou Florianópolis, as cidades mais aqui litorâneas, Santa Catarina por si só recebe muita gente. Então eu acho que assim, eu olho com boa apreciação esse tempo de cuidado, de zelo, né? Mas também olho que, apesar disso, já é tempo realmente da gente voltar ativa em tudo. A igreja foi liberada ontem para voltar a funcionar com 30% de sua estrutura. Então, isso já é um grande passo, né? Tivemos reunião já com a liderança ontem, aí definimos aqui que os cultos vão ser realizados para as pessoas que estão dentro de um padrão de saúde perfeito, que não tenhamos o grupo de risco e nem crianças no templo. E limitamos o tempo do culto a 1h15 e também com todos os cuidados, álcool gel, espaçamento, essa coisa toda, está tendo fiscalização na cidade, né? Para poder acompanhar isso. E a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Essa é a realidade nossa aqui. Mas, assim, eu confesso que são dias bem difíceis, pastor. Dias bem difíceis. Dá uma tristeza muito grande no coração, né? Ficar dentro de casa. Eu realmente fiquei dentro de casa, né? Em casa estávamos eu, minha esposa e meu filho, né? E meu filho estava voltando uma série de ministrações, teve que cancelar suas ministrações. Para ele, que é jovem, foi muito pesado, isso foi bem difícil. E a gente ficou dentro desse respaldo, ainda estamos resguardados dentro de casa. Eu não estou abrindo a igreja para nada, eu atendo as pessoas nas suas necessidades, vou na casa das pessoas, né? E a gente tem resolvido a maior parte das coisas pela internet, sabe? Mas assim, a resposta tem sido boa, tanto da igreja quanto da cidade. Domingo agora a gente vai realizar esse primeiro culto, voltando, mas eu creio que vai ser uma grande bênção. E sim, olhando para a nação, com aquilo que Deus está querendo nos mostrar ou nos falar, né, pastor? Isso. Eu acho que assim, é uma seriedade muito grande de tudo que está acontecendo, né? Há pouco eu estava ministrando a respeito de conflitos interiores, eu estava falando a respeito das nossas fobias, né? A palavra phobos, no grego, ela traz assim, uma ideia muito clara a respeito daquilo que o homem carrega como pavor, como espanto, impossibilidade de ser ou de fazer. E a gente viu muito esse phobos sendo lançado pela imprensa. Então, o que aconteceu? Se a pessoa estava doente, ela ficou mais doente ainda. Se a pessoa estava preocupada, agora ela ficou mais assustada. E a gente já tem essas tendências naturais dentro do corpo de Cristo, da própria igreja. Então, aqueles irmãos, não, pastor, eu não posso nem falar amém, que eu já vou transmitir o vírus, né? Então, assim, isso é muito sério, muito sério. Mas a gente já está vendo que as pessoas estão voltando mais à sensatez, ao equilíbrio da fé, né? E naquela posição de oração mesmo, né? Que é a nossa condição. Eu creio que a igreja nunca mais será a mesma a partir desse tempo. Eu creio nisso, pastor. Creio mesmo. E vocês aí, como é que está sendo? Não, nós estamos aqui vivendo o mesmo problema. Aqui é porque foi tudo feito de surpresa. Não houve aquele aviso antecipado, chegaram, fechou, acabou-se. E aí muitos foram pegos de surpresa, realmente. Muitas igrejas foram pegas de surpresa. É o lado do treinamento bíblico, né? Nós estávamos com umas 10 virgens, até tinha umas dormindo. E aí todo mundo sofreu. Mas a nossa igreja, a Embaixada Shalom, eu louvo a Deus porque a nossa igreja foi muito madura para isso, ela está sendo muito madura, graças a Deus. Nós ajudamos a todos os nossos irmãos dentro da nossa denominação, todos eles, graças a Deus, estiveram sendo bem assistidos e depois nós montamos as lives aqui, entendeu? E não trazendo aquele terror de número de mortes, mas trazendo pessoas que pudessem manifestar a glória de Deus, e Deus foi nos mostrando que Ele era o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele cuida do seu povo. Amém. Algumas estruturas denominacionais, eles tiveram que ser adaptados. E nós aprendemos o seguinte: nós vamos retornar à vida comum no tempo, mas jamais seremos os mesmos. A tendência é que nós possamos ser melhores, entendeu? Porque nós sentimos o quê? A falta do abraço, a falta do aconchego, a falta do sorriso, a falta de estar mais próximo, inclusive, de Deus. Então, Deus mostrou, não foi só para o mundo, mostrou principalmente para a igreja, que a igreja deve estar preparada, porque esse não será o primeiro, nem será o último.
E existem coisas Amém. piores que vão vir por aí. Está na palavra de Deus. Amém. Então Deus está Amém. dizendo, olha, isso aqui é só para você se preparar. Daqui para frente, aquele que brincava com a palavra de Deus, ele não vai brincar mais. Ele vai se conscientizar de que ele precisa de Deus. Aquele que Amém. estava distante dos caminhos de Deus, ele vai ter que se voltar para a casa do Senhor. Aquele que não tinha muito prazer de estar num culto de oração, na sua igreja, na minha e diante de todos os outros, ele vai começar a se voltar. Ele vai ver que este livro aqui é real e que ele precisa estudar esse livro. As próprias pregações, elas terão que ser reestruturadas. Entendeu? Isso. Porque Deus colocou o mundo de joelho e todo mundo reconheceu. De quem virá o Amém. socorro senão de Deus? Não é verdade? Isso. Eu Amém. creio que agora é um tempo de grandes colheitas, onde Deus, quando reabrir as portas das suas igrejas, que Ele é o maior interessado, que muitas pessoas vão te procurar, muitas pessoas vão Amém. te procurar como pastores, querendo ser ensinados. Agora, também nós Amém. aprendemos uma coisa, eu estou muito tranquilo, muito em paz, eu sei que você está muito tranquilo, também está muito em paz. Agora, eu aprendi uma coisa, que Deus mostrou para a gente, Adneu, é que é um tempo de nós estarmos confiando nele, totalmente nele, entendeu? Não confiar mais no homem. Uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas nós faremos menção do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sabe, pastor, assim, eu tenho ministrado algumas coisas a esse respeito, alguns discernimentos que Deus tem me dado. Um dos discernimentos que Deus tem me dado são muito contrários àquilo que a mídia televisiva, aquilo que a lógica está nos mostrando. Exemplo, eu acredito que nós seremos uma nação que vamos servir as nações com alimentação, porque nós tivemos uma super safra aí. Eu creio que os sinalizadores que dizem que daqui a um ano vai começar, eu creio que a partir de dezembro nós vamos começar a ter já uma reviravolta muito abençoada nessa nação. De muito rompimento. Por quê? Porque eu creio que nós vamos ter muito para servir e muito para dar. Na verdade, o nosso povo tem uma facilidade muito grande de readaptação. E o nosso país é um país muito rico. Só que, por que eu creio assim? Eu creio que esse é um tempo que muitas máscaras vão cair. Na verdade, assim, nós estamos vivendo um período escatológico, eu imagino que seja só o início do início das dores. Né? Não quer dizer que não seja. Pode ser que seja, pode ser que eu esteja errado, mas eu não creio. Eu creio que é só o primeiro pontinho daquilo que deve ser, da pontinha do iceberg, para que nós possamos entender aquilo que são os sinalizadores do Senhor, algo profético, para um grande avivamento que deve vir, talvez o último, quem sabe, né? Para algo muito grande que Deus vem prometendo para a nossa nação. Mas a pandemia foi mundial. Sim, mas nós temos uma palavra assim, muito clara para a nossa nação. Nós somos uma nação celeiro de ministros, de palavra, de cristianismo. Um pouco antes do episódio, nós tivemos aí aquela grande ajuntamento nos estádios, que o pessoal se organizou para poder transmitir, com muitos pastores de diversos ministérios, todos tentando respeitar a unção que cada um carregava, algo inédito a nível Brasil, até a nível mundial. Não que não tenha acontecido coisas parecidas, claro que sim, né? Nós temos ajuntamentos como Marcha para Jesus e outros, mas que criaram um grau político, criaram vínculos que não são muito agradáveis mais a Deus. Eu entendo isso, eu sou um dos precursores nesse país, que trabalhei muito com isso, mas assim, eu creio que nesse tempo agora, aquilo que o Senhor tem nos mostrado é muito claro, máscaras cairão. Como assim, pastor? Eu acho que o grau político do país vai ser exposto às imundícies desse país. Deus vai começar a mexer realmente nas coisas. Eu creio que no meio eclesiástico, os homens que usurpavam a palavra, ao invés de serem edificadores, eram usurpadores do reino. Deus vai expor esses homens, aqueles que estavam andando errado, mas são de Deus, perderam-se no meio do caminho. Deus vai realinhá-los, vai dar oportunidade para que eles voltem ao processo original. Eu creio que sim, eu creio que nas igrejas as pessoas entenderam, como o próprio pastor disse, as pessoas entenderam que a resposta é Deus, não tem outro lugar. As pessoas vão procurar muito mais agora os templos
E eu creio que as igrejas terão muitas pessoas, nós vamos ter que nos estruturar para receber bem essas pessoas, porque vai ter um grande ajuntamento, crescimento no corpo de Cristo, e o Senhor vai começar, a liberar algo santo nessa nação. Eu tenho assim uma convicção dentro do meu coração. Coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos vão ser manifestas e reveladas. Eu creio que esse tempo dos mistérios do Senhor serão declarados aos nossos olhos, e como se os nossos olhos se descortinassem. Nós vamos começar a ver coisas que nós não vimos. Nós vamos ver coisas que nós não vimos, pastor. Nós vamos enxergar de forma diferente. E o amor entre o corpo de Cristo vai se aumentar. Ah, mas a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria. É verdade, isso vai acontecer também. Só que presta atenção numa coisa. Eu creio que o índice de conversão, o índice de ajustes e de colocar aquilo que é santo, separando o profano para que as coisas sejam esclarecidas, será muito maior nesses dias. E presta atenção, eu creio que é nesses dias, de dezembro em diante, as coisas vão acontecer de uma forma muito forte, muito forte. E eu falo isso profeticamente, isso eu estou no meu coração, tenho liberado isso na vida dos irmãos, na vida da igreja, nas lives que eu tenho feito, porque o Espírito Santo está falando isso claramente comigo, sabe? Eu vejo assim que como o pai se compadece dos seus filhos, o Senhor tem se compadecido daqueles que temem. Essa nação é uma nação temente, pastor. Tem muitos homens de Deus pagando preço. Tem muitas irmãs do reteté aí, do coquinho, escondidinha no seu quartinho de oração, com aquela roupinha batida, humilde, dizendo, Jesus, olha para nós, olha para o teu povo, olha para a tua igreja. E Deus está respondendo isso agora, pastor. Eu creio nisso. Eu creio mesmo. Acho que a tua região vai ser muito atingida por isso. Muito mesmo. Fala, pastor. Eu creio que, rapaz, nós não ensaiamos uma live tão gostosa como essa. Nós não ensaiamos. E a gente tem vindo aqui nas lives e cada um que Deus tem trazido aqui tem sido usado dentro daquele ministério. Você está sendo um profeta para a nossa terra aqui, um profeta para o nosso povo que está aqui. Eu tenho olhado a Bíblia, tenho estudado, tenho orado, e Deus tem dito mesmo, olha, essa peleja não é sua, não faça nada, fica quieto. Eu guardei o meu povo está guardado, o vírus é real, o vírus existe, o vírus está aí, deixando pessoas doentes, está matando pessoas, mas ele diz, o meu povo está guardado. Agora, eu creio, como você está ministrando, que aquilo que é santo, ele vai se santificar mais. Porque é muito bom quando a gente lê lá em Apocalipse, aquele que é santo se santifica mais, aquele que é sujo se suje mais. Você não entende, mas a partir do momento como esse, que nós tivemos esse puxavante de orelha de Papai do Céu, meu irmão, Deus disse, você só volta a viver no mesmo jeito, no mesmo patamar, se você não compreendeu de que eu estou às portas e de que eu vou mudar os tempos. Ele mudou os tempos. E o tempo agora é de você buscar uma santificação cada vez maior, viver de forma melhor para Deus, entendeu? A palavra é arrependimento, sempre. Exatamente. Arrependimento sempre. E Deus mostrou que sem Ele nada podemos fazer, entendeu? Aqueles que confiavam em carros, cavaleiros, no seu dinheiro, nas suas empresas, nos seus empregos, entendeu? Aqueles que se achavam estabilizados, eles realmente encontraram aquele homem que chegou e disse, olha, sabe de uma coisa? Já estou cheio de bens, vou guardar tudo em celeiros, vou deitar na minha rede e vou descansar. O próprio Deus disse o quê? Hoje mesmo pedirão a tua alma, tu está tendo louco. Então a gente tem que estar constantemente preparados. E Deus nos preparou. Sabe, pastor, que eu tenho visto que muitos ministérios que pareciam ser prósperos, porque para os olhos dos homens o conceito de prosperidade são o adquirir coisas, né? É ter coisas, estar bem arrumado, bem vestido, com dinheiro de sobra no bolso. A razão natural de prosperidade é isso. E a gente entende que é também. Mas para nós cristãos, que temos olhado o lamaçal, o charco de lodo, que essa nação está há muitos anos. E eu não estou falando de direita nem de esquerda, eu acho que tem falha em todos os lugares, tá? Eu acho que está muito dentro do homem, o problema está no homem. Né? Quando a gente olha Provérbios 28:13 e vê ali a respeito daqueles que encobrem, né, as transgressões, o pecado, a palavra é muito clara, diz que esses jamais prosperarão. Então, assim, a falsa prosperidade que esses homens têm gerado no país ou na vida pessoal deles vai ser destituída, vai ser arrancada.
Meu Se Deus. eles não confessarem, se eles não se renderem, não deixarem de lado, eles jamais alcançarão misericórdia de Deus. Provérbios fala isso, 28:13. Nossa, Quando quando a gente olha isso, pastor, a gente vê que Deus está nos levando para esse lugar. Sabe, se nós... Olha, esse é o tempo da gente segurar o lenço. Esse é o tempo da campanha do lenço. A campanha das lágrimas. É o tempo onde nós vamos entender que se nós não entrarmos neste lugar, pastor, nós vamos perder aquilo que Deus um dia nos ofereceu, que foi de fato resposta para a nossa vida pessoal, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida ministerial, para a vida dos nossos filhos, para a vida do ministério que Deus nos concedeu e para a vida desta nação. Sabe, o problema nosso é que nós temos olhado para aquilo que está acontecendo. Eu vejo muitas vezes nos grupos, dos amigos, muita manifestação do homem natural. Parece que a gente começou a viver um episódio do ódio, um episódio que é contrário à palavra. Mata esse, estira isso, aquilo. Sabe, eu vejo algumas palavras de alguns pastores nessa ordem e eu fico pensando, meu Deus, será que eu estou tão fora assim? Eu creio que não, pastor. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus vai começar a nos levar a um lugar de compreensão de tão clara daquilo que está acontecendo, que o temor vai ser tão intenso que nós não vamos querer brincar com mais nada. Embora isso muitas vezes seja saudável, a gente tem que ser feliz. Mas assim, a felicidade ela não está implícita numa atitude de momento onde uma piada de mau gosto nos é colocada, mas a felicidade está nos colocada quando o óleo de alegria desce sobre nós. Aleluia. E quando nós somos encharcados por ele. E quando somos encharcados por ele, pastor, as pessoas olham para a gente e falam assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Cara, está caindo 10 mil à direita, 1.000 à esquerda, o mundo... E ele não está sendo abalado. Ele não está sendo abalado. É neste lugar que nós vamos entrar, pastor. Eu creio. Eu creio que essa nação está sendo realmente assim levada a níveis espirituais que ela nunca imaginou. Não só ela, mas as nações. Presta atenção numa coisa, eu tenho pregado já nos últimos 3 anos que os meninos estarão indo. Mas eu tenho percebido uma coisa muito bacana, muito legal, que esses meninos ainda dependem muito da nossa instrução, do nosso cuidado, porque nós erramos. Verdade. Talvez eu e você, pastor, talvez eu e você poderíamos estar aos olhos do mundo com uma estrutura muito melhor, com uma vida muito maior, materialmente falando. Aos olhos do mundo, nós deveríamos estar com milhares e milhares dentro da igreja. Mas Deus é quem trabalha, e de repente até nós erramos e nós não chegamos a esse lugar por erro nosso, não por erro do Senhor. Mas Deus continua olhando para nós e nós podemos chegar ao lugar de acerto. Só que aí é que está a questão. Se nós reconhecemos as nossas falhas e sabemos onde erramos, não vamos deixar os nossos meninos errarem também. Eita, há poucos dias... Há poucos dias eu vi um desses meninos que eu amo muito, inclusive tive com ele, colocou uma fala sobre a Bíblia, que a Bíblia não seria necessariamente a palavra de Deus. Um menino que está aí, uma benção. E ele foi infeliz na colocação dele, né? Embora ele nos fez pensar em muitas coisas que ele colocou, um menino muito inteligente. Sabe o que aconteceu? Foi um inflame nessa nação. Esse menino é doido, de pau, aquela coisa toda. Alguns pastores queridos, maduros, pais, ligaram para ele. Filho, é assim. O menino entrou na rede social e se retratou. Pediu perdão. Falou, olha, obrigado, gente. Obrigado. Então assim, é este lugar que nós temos que entrar. Porque esses meninos têm que ir muito mais longe do que a gente. Eles têm que entrar em lugares que nós nunca imaginamos. Teu filho não está lá no pé da bênção, não está lá nos Estados Unidos. E teu filho não tem que voar, ele tem que ir para a lua. Ele tem que ir muito mais longe. É assim que a gente tem que entender. Está ali assistindo, está gostando, está vibrando. Daniel. Aproveita, Daniel, e dá um abraço no pastor André Valadão por mim. Fala, pastor Edneu, lá de Santa Catarina, manda um abraço. Aproveita. Eu gosto muito daquela palavra que o nosso apóstolo sempre diz, entendeu, Luiz Hermínio? Eu não quero deixar ninguém lá para trás. Então, aquele menino, quando caiu, até você viu no grupo dos pastores, eu disse, a gente precisa ajudar esse menino. Não pode deixar, não pode perder. Quem quer que perca é Satanás. A gente tem que ajudá-lo a levantar, botar ele no lugar certo. Ah, mas já caiu 1 a 2 vezes, não tem problema, pode cair 70 vezes, a gente vai ter que levantar. A igreja tem esse papel. Entendeu? Sim, claro. Eu acho que a nossa função não deve ser juiz nunca, né?
Embora Exatamente. a disciplina ela é bíblica, né? O Perfeito. tratamento, mas existem algumas coisas que podem ser trabalhadas de forma muito diferenciada, né? Existe o amor manso e existe o amor duro. O amor manso é aquele que você conquistou pelo respeito, não pela imposição. E quando a Perfeito. pessoa olha nisso, quando a pessoa olha isso em você, ela quer sempre o amor manso. Agora, quando a pessoa está em princípio de rebeldia, ela não aceita a correção, aí sim entra o amor duro. Aí sim Exatamente. tem que ser trabalhado. A Bíblia é clara, né? Um a um, leva mais um, se não leva para todos, não leva para a congregação, se não der, aí joga para Satanás. Mas aí o processo tem que ser respeitado. E às vezes o processo está sendo muito espada, né? E pouco amor, né? E às vezes a gente acaba sofrendo. Também aquela situação, eu nem quero entrar no mérito da situação, até porque eu conheço todo mundo ali, sou amigo de todo mundo, tanto de um lado quanto do outro, né? Sei a valia de cada palavra, entendo que cada lado tem um pouco de razão em tudo, mas infelizmente, e esse é um direito nosso, né? Pelo menos meu e teu, de expor os nossos sentimentos e também a nossa opinião, cada um tem uma maneira de pensar, né? E a nossa opinião, a minha particularmente, é exatamente essa. Vamos trazer para perto, não vamos empurrar para longe. Não vamos. Né? Eu tenho meninos aqui na igreja de extrema capacidade. Eu estou aqui na igreja agora, inclusive, dá para ver um cantinho da igreja ali do altar. E aqui na igreja mora um casal na igreja. Né? E eu tenho um filhão aqui que é o Evandro. O menino é extremamente inteligente, o menino é autodidata, está aprendendo grego, hebraico, é uma grande bênção para a vida da igreja. Por exemplo, eu como pastor, eu tenho algumas divergências de opinião. Pode até assistir na live agora, escutando aqui. Mas assim, as nossas divergências não mudam a minha opinião sobre ele, sobre aquilo que ele Amém. carrega. Porque eu já pude ver o potencial do guri. O guri é bom para arrebentar. Ele vai longe, Deus vai levar ele a lugares que eu não pude chegar. Então, assim, quando a Perfeito. gente entende isto, o ministério e a correção, ela não se torna uma vara que rasga as costas, mas ela se torna uma mão que estende para aquele que está caído. E é muito diferente. Né? Esse não é um tempo de nós apontarmos um dedo, é um tempo de nós estendermos as mãos. E Aleluia. isso é diferente. Isso é diferente. Então, quando nós entramos nesse lugar, a gente começa a perceber que vai ter grandes ativações nessa nação, já está acontecendo, Eita glória. coisas extraordinárias no nome de Jesus. Glória a Deus, pastor, por isso. Amém. E os pastores na tua região, como é que estão vivendo essa situação? Os pastores aí, como é que você tem visto? Alguns foram pegos de surpresa. Muitos, aliás, alguns não, muitos foram pegos de surpresa, principalmente os de igrejas menores. Eles foram pegos assim de surpresa, né? E os grandes também foram pegos de surpresa. Alguns foram pegos de surpresa. Você sabe que é você olhar um grande templo e ver ele vazio, entendeu? Realmente é Sim, uma sim, sim. tristeza. Mas é aí onde você já ministrou aí anteriormente, Deus chamou ele para olhar de frente para ele e dizer: olha, você parecia que tinha tudo, mas você não tinha nada. Entendeu? É, Essa é a boa, realidade. boa, Porque está lá em boa essa Apocalipse, palavra. né? Você parecia Sim, que tinha sim. tudo, mas você não tem nada. Não tinha Entendeu? nada, não. Isso Então, eu creio é bem. que esse ponto de reflexão vai acontecer. Já o pequeno, a mesma coisa. Eu vi alguns pequenos que sofreram, que estão sofrendo ainda, mas que estão sendo sustentados na fé, e estão sendo sustentados pela palavra, e Deus está honrando todos eles, entendeu? Deus está honrando Amém. todos eles. É um Amém. tempo de descortinar, é um tempo de tirar as escamas dos olhos, entendeu? É um tempo de Sim, novo. E quanto à vida dos empresários, Edneu, aqueles pequenos empresários, eu estava orando um tempo desse, eu tenho meu filho, que é um pequeno empresário também, tenho outros que eu sim, conheço, entendeu? Eu estava conversando, vi a preocupação de todos eles, mas eu vi uma coisa também muito bonita. Em meio à pandemia, em meio ao caos, Deus cuidou de todos eles. Não sim, houve perdas, não resta dúvida, não permaneceram do mesmo sim, jeito. Mas sim, Deus sim. levantou e cuidou do mesmo jeito, cuidou do coração, fez com que ele se descobrisse, fez com que ele se reinventasse. E quando eu estava uma noite dessa orando, conversando com Deus, Deus disse, lá no Egito, quando eles saíram, eles eram escravos, saíram sem nada? Não, eles saíram de mãos cheias. Eles não Sim, sabiam o que fazer na riqueza.
a riqueza Sim. que eu coloquei nas mãos dele, transferi do Egito para Sim. ele. Então Deus disse, nesse momento também, eu vou transferir riquezas para as mãos dele. Só que há uma diferença, porque Sim. lá atrás funcionou como sombra. Eita glória, olha, Deus está falando tremendamente. Lá atrás era uma sombra das coisas que viriam. Então Deus disse lá atrás, eles receberam a graça do Egito de darem panelas de ouro, vasilhames de ouro, roupas de marca, receberam tudo aquilo, não sabiam o que fazer, então vou fazer um bezerro. Vou fazer um bezerro para adorar. Entendeu? Eles não tinham conhecimento, não tinha. Aí Deus está dizendo, mas nesse tempo, o meu povo que se chama pelo meu nome, que se arrependeu, que se voltou para mim, que reconheceu os seus maus caminhos, que andavam comigo de qualquer jeito, eles vão reabrir suas empresas e eles vão ser agraciados com algo que ele não tinha. Aí ele me mostrou o filho pródigo, que quando voltou, arrependido, todo quebrado, todo sujo, ele recebe uma roupa nova, ele recebe uma nova herança, que ele não recebeu antes. Deus disse, eu vou encharcar estes homens e estas mulheres que permaneceram fiéis, eu vou encharcar com coisas novas, e eles vão abundar de grande riqueza. Sabe, o problema nosso é o tratamento. Está no seu coração em relação a tantos empresários que estão aí, porque o Deus é um só, né? Na verdade, assim, uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração, no meu ministério particularmente, como a gente quer que os homens venham nos fazer, né? Então, a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 6, versículo 31, então assim você deve fazer para eles também. Como é que nós vamos destravar empresários? Mostrando para eles o amor de Deus, mostrando para eles a verdade de Deus, mostrando que aquilo que nós carregamos é real e verdadeiro. Provérbios capítulo de número 24, versículo 10, fala que se a gente se mostra fraco no dia da angústia, a nossa força, a nossa fé também é pequena. Então, se nessa hora nós não formos pastores de verdade nessa nação, se nós não nos posicionarmos, eu vivo literalmente pela fé há praticamente 30 anos, 28 anos, pastor. Né, desde o início da minha fé, né, eu vivo de mantenedores. O ministério que eu cuido aqui na cidade, a estrutura é muito boa, é um mistério muito de Deus, onde eu estou aqui, é um lugar muito jóia, moro bem no centro, é uma bênção. Aqui a gente é muito agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, mas foram construídos em cima de muitas lágrimas. O ministério por si só, ele ainda não responde os meus anseios monetários e financeiros, mas não é isso que me desestrutura. Pelo contrário, eu sou o maior investidor desse ministério. Então eu ensino os empresários como se deve fazer se eu invisto naquilo que Deus investiu na minha vida. Eu vivo ainda muitas minhas ministrações. Hoje eu cuido de 52 pastores e 28 ministérios. Pessoas que eu nunca pedi nada para eles. E muitos desses redizimam na minha vida, igrejinhas pequenas que redizimam 200, outros 300, outros 400, outros 100, outros não fazem nada. E eu vou lá e ainda tiro do bolso. Mas eu vivo dessa forma. E nesses dias agora eu poderia falar, meu Deus, e agora? Foram canceladas as minhas agendas até o mês 6. Eu estava com agendas, assim, em ministérios grandes, que eu não vou ficar falando aqui para não me expor, que eu acho até chato isso. Ministérios referências nessa nação. Eventos grandes, seminários grandes mesmo. E eu estava assim, bem assim, puxa senhor, agora eu vou dar uma respirada nesses dias. Por quê? Porque eu determinei ficar dezembro, janeiro e fevereiro aqui em Balneário, em favor do período, né, de veraneio, cuidando do rebanho e dedicando a vida dos visitantes, que muita gente vem nos visitar. E foi uma bênção eu ficar, foi muito bom. Mas seguido a isso já veio todo esse processo. Dia 15 em diante eu comecei as minhas agendas e já veio já o período da quarentena. E eu não pude ir. Mas dentro de mim não veio nenhum, oh meu Deus, e agora me descabelei. Não, pelo contrário, eu percebi assim que esse esmorecimento que muitas vezes a gente gera por circunstâncias adversas, eles são contagiantes sobre o rebanho, sobre as pessoas, porque eles estão nos olhando agora. Então se nós não vivemos vendo no invisível, através da nossa fé, crendo no incrível, obtendo o impossível, entrando naquilo que é a vontade de Deus, soberana, se nós não realmente acreditarmos naquilo que nós pregamos, e eu vou dizer uma coisa, pastor, não tem faltado nada, tá bom o negócio, viu? Bom demais, tá? Dizer pra, tá fácil. Eu não disse que tá fácil, eu disse que tá bom. Né? Porque isso é gostoso. Essa dependência, essa necessidade de falar assim, só o Senhor, né?
Você chega no templo, que nem agora, eu estou conversando, fazendo na live com você, o templo vazio, dá até eco aqui dentro. Oh, oh, oh. Parece que eu falo 10 vezes aqui dentro, né? E essa coisa assim, e a gente que está acostumado, Deus mudou a forma. Hoje eu vi o Irineu falando isso no grupo lá de Comunhão de Pastores, Deus mudou a forma da igreja. Mudou a forma, muito boa. Um outro pastor deu uma outra orientação que eu também prestigiei, falando a respeito. Pastores, tenta negociar os seus aluguéis. Né? É um período de crise, não está dando. Peça desconto, não deu. Peça prazo, não deu. Não deu nada, vai para a tua casa. Não insista, não fica endividado. A igreja é você. Então, assim, quando a gente carrega uma unção sobre nós, cara, o rebanho vai atrás, vai para debaixo da ponte, vai para a pracinha central, vai para onde for, não tem problema. Só que nós temos que aprender esse entendimento de não olharmos mais com um desejo de como que, será que vai dar certo, Senhor? Já deu, meu irmão, ó. Eita, vamos para cima, pau no diabo. Amém. Deus é conosco, varão, Deus é conosco, né? Esqueça a nossa vida... Coisas. Esqueça as coisas e foque em Deus, aí as coisas se manifestam. Aleluia. Aleluia. A nossa vida é incerta aqui na terra, mas ela é certa no céu. Então nós não estamos mais esperando por aquilo que vemos, mas por aquilo que vem do céu e acabou. Exatamente. E acabou. Então, se nós entendemos isso, nós não vamos ser mais dirigidos pelo enganoso coração. Nós vamos ser dirigidos pela verdadeira unção. E é diferente. Meu Deus do céu. Quando a gente entra nesse lugar, a gente não faz mais plano da terra, a gente fica tudo doido. Sai tudo doido. Amém. O que eu fiquei animado... Deixa eu só falar um negócio. Vira Bertelli. O Judá Bertelli conversa com o passarinho, conversa com o gafanhoto. Conhece o profeta Judá Bertelli? Rapaz, o homem conversa com o anjo o tempo inteiro e está conversando. Daqui a pouco ele fala, como é que é? A gente fica meio doido. Quem olha e fala assim, mas virou pancada de vez. Fica. Se você entender a voz de Deus, e vou dizer para você, é bom demais. Pode falar, pastor. Aí eu tava me lembrando e conversando, você vê, logo antes da pandemia, pelo menos uns 10 dias antes da pandemia, de fechar tudo, o Irineu começou aquela pedido de oferta para a gente dar um carro para o pastor, né? Tá lembrado sim, lá no grupo? Sim, eu vi. Eu lembro, sim, vi. Ganhou o carro, logo depois fechou. Aí ele conversando comigo aqui, eu precisei do carro para sair, para resolver as coisas, para atender os outros, para atender os irmãos da igreja. Quer dizer, Deus sabe todos os seus caminhos, entendeu? Sim. Os seus príncipes. A mesma coisa aconteceu aqui na igreja. Nós estávamos para receber um servo de Deus, ele vinha ministrar, e nós fizemos um levantamento de alimentos. Assim, do nada, vamos fazer um levantamento de alimentos para doar. E eu até disse, a gente vai doar algumas instituições que tem aqui, a PAI e tantas outras. Vamos levantar. E os jovens se levantaram e fizeram uma grande colheita de alimentos. Sim. Rapidinho. Sim. Logo depois que os alimentos estavam ali na mesa, que a gente viu aquela pilha, fechou tudo. Aí a gente separa. Aí minha esposa chegou e disse, olha, peraí, vamos comprar mais algumas coisas com o que temos aqui, vamos juntar tudo e vamos agora suprir aqueles que realmente precisam ser supridos, para que eles passem por essa tempestade, porque igreja é isso, igreja é amor. Sim. Então Deus começou a mostrar que havia um tempo de prosperidade, havia um tempo de solidariedade, junto com o tempo de prosperidade. É no deserto que Deus preparou a prosperidade e tem preparado. Amém. Preparou na sua vida, preparou na minha vida. O homem faz os planos, mas quem dirige é o Senhor, né? Claro. O homem faz o plano, mas quem dirige. No início da quarentena, quem ia estar pregando com a gente aqui era o pastor Fernandes, o querido Fernandes, aí ia pregar. Aí não veio, fiz um cartazinho bonitinho, botei a foto dele lá, fiz uma maquiagem para ficar mais bonito ainda. Falando nisso, eu vou falando, nem Salomão teve um cartaz que nem esse que você fez para mim hoje, pelo amor de Deus, que coisa linda, hein? O que aconteceu com o pastor Antônio Fernandes, né? Não. Está preso. Não, aconteceu. Está preso, está preso. Está em prisão domiciliar, assim como nós. Eita, glória! Aí eu disse, como é que está prisão domiciliar? E ele aí riu. Ele também está na live, né? Live a louça, live a casa, live a tudo. Tudo. Ai, e tudo isso que quem está nos assistindo, toda essa palavra boa que está vindo de você está sendo profeta para o pessoal que está aqui assistindo.
é mostrando o seguinte: todos nós estamos vivendo uma paz. Tem as dificuldades, tem as dificuldades que apareceram, tem as limitações, mas em meio às limitações, em meio às dificuldades, Deus ele tem falado com esse povo e ele tem dito para esse povo todo, Edson, não se preocupe com nada, eu cuido de vocês. E Deus tem manifestado. Coisa que a gente não via lá no passado, porque a gente estava tão suprido que a gente quase não enxergava o cuidado de Deus. Nós estávamos muito supridos, muitos ministérios aí, muito supridos. A verdade é assim, eu costumo sempre falar uma coisa: ter uma vida ativa não é ter uma vida viva. Então, assim, o ativismo não tira da vivacidade espiritual. Porque você começa a fazer as coisas, quando você vê, você está que nem Moisés, continua cobrindo o rosto, só para continuar fazendo aquilo que você aprendeu a fazer, não aquilo que Deus quer que você faça. Verdade. E a gente entra nesse lugar sem perceber, pastor. A gente começa achando que está agradando, e às vezes Deus não está pedindo mais aquilo. Né? Deus quer muito mais tempo que a gente. Agora, me diz uma coisa: estarmos em casa é uma coisa que... São dois riscos. Primeiro, pode nos aproximar profundamente de Deus, porque nós conseguimos separar tempo com o Senhor, com a família, mas também pode nos afastar, porque a gente entra numa demasia de preguiça. Televisão, internet, comelança, e começa, não é assim? E desânimo, porque parece que a vida acabou, porque eu levantava cedo, eu ia para a academia, depois da academia eu ia para a casa do irmão, depois do irmão eu ia para o trabalho, do trabalho eu ia para o banco. Nós criamos rotinas, e muitas delas são saudáveis, mas rotinas não nos transformam por dentro, só por fora. E isso é um problema, isso é um problema. Então, quando nós começamos a andar no propósito, nós saímos dos objetivos pessoais. Quando nós deixamos de questionar, eu gosto muito de uma fala, falei hoje, inclusive, né, do Luiz Hermínio, né, troca o teu eu sei pelo grande eu sou. Quando você deixa de falar eu penso, eu acho, e fala, Senhor, faz comigo, me instrui, muda tudo, pastor. E esse tempo agora, de 2 tempos, que a gente tem que escolher o melhor tempo, que é ficar na presença, adoração, é louvor, é palavra, pode nos levar a um propósito assim, de princípios eternos que nós jamais imaginamos. Nós jamais... Não, é algo tremendo que Deus vai fazer, é algo tremendo. Com isso não diminui as lutas, não, pelo contrário. O nível levanta, a luta aumenta, meu irmão. Eu quero uma igreja grande, então vai aumentar. Quero uma igreja grande, então você vai ter mais problemas, você pode ter certeza. É natural isso. Então, assim, eu quero ter uma manifestação maior de Deus. Eu sei que Deus vai me dar um carro, vai me dar uma casa, Deus falou há muito tempo comigo, não queira os meus presentes, queira a minha presença. Porque com a minha presença, até os presentes que você não pediu, eu vou te dar. Só que assim, aí eu sou o melhor, ele é o melhor. Agora, nós temos que entender os encargos espirituais. Se eu carrego muito, eu também vou ser muito cobrado. Então, aquilo que eu tenho como um encargo na minha vida, também tenho responsabilidade sobre ele. E a gente tem que entender que este lugar pode nos posicionar, nos trazer condições de respostas favoráveis ou até desfavoráveis. Porque se a gente não ficar atento, pastor, a gente entra nesse ativismo que a gente está falando nisso aqui. E esse ativismo é perigoso, é perigoso. A gente aprendeu a fazer uma coisa. E fazer uma coisa não é fazer a vontade de Deus, é fazer uma coisa. E Deus não está preocupado com coisas, Deus está preocupado com vidas. Né? Isso é diferente. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, muito rica essa abordagem, muito rica essa troca de experiência, esses textos que estão fluindo assim dos seus lábios. É enriquecedor. Amém? Eu creio que todos nós estamos sendo agraciados e todos nós estamos entendendo que Deus está falando conosco e dizendo, olha, permaneçam na mesma fé. Cresçam cada vez mais. Tudo isso é um aprendizado para a gente subir para um degrau ainda maior. Amém. Eu acho que esse é o tempo de jejum e o tempo de oração. Só que assim, esse jejum e oração, ele não deve ser pautado simplesmente pela abstenção de coisas, mas pelo acréscimo das responsabilidades. Então, assim, qual é o acréscimo? Se eu tive uma revelação de Deus, não só uma informação, agora eu tenho que carregar essa informação com toda a autoridade que foi me dada e com muita santidade. Pastor, isso é muito sério. Eu estava vendo aquele vídeo que fala a respeito lá das ilhas, lá do avivamento, até chegar no presidente dos Estados Unidos, né, que todo mundo está compartilhando aí, falando a respeito dos processos, até Deus responder ali com um homem à frente de uma nação, da maior nação, ou da mais poderosa nação. Eu estava pensando aqui algumas coisas que nós temos plantado e semeado. Né? O que nós temos plantado nessa nação? Como igreja,
qual é a nossa semeadura? Aquela boa semente que morreu vai dar frutos. Presta atenção numa coisa, vai ser discernente o verdadeiro jejum, a verdadeira oferta, o verdadeiro rasgar de coração, o verdadeiro arrependimento daqueles que se posicionaram assim. Porque vai ser assim, nítido aos olhos dos homens. Porque é diferente. É diferente. Uma coisa é você ter homens pregando uma palavra por conhecimento e porque Deus os usou. E quando eles chegam, eu já vi homens pregando, pastor, em pecado de fornicação, de adultério. Eu já vi, fomos descobrir depois, claro. Mas quando eles pregaram, a unção atingiu o ambiente, a unção é a habilidade do Espírito. Perfeito. E ele tinha um dom da palavra, e a palavra jamais volta vazia. Pessoas foram curadas, aconteceram coisas. Só que ele foi embora, e aquelas pessoas receberam efetivamente um recado, só que aquele homem lá na frente se arrebentou. Agora eu já vi coisas diferentes. Alguém que está cheio do Espírito Santo, que carregam a presença de Deus, é diferente. E eles pregaram, as pessoas não simplesmente viram a unção por ser uma habilidade, mas diziam assim, eu quero isso que essa pessoa tem. Meu Deus do céu, o que é isso? É uma presença. E quando a pessoa sai do lugar, o ambiente parece que esvazia, porque a pessoa está levando a presença com ela, porque ele está tão carregado da presença. Agora, quando a igreja entende que essa presença ela é constante, porque é diferente o homem carregar a presença e a unção, e é diferente do homem só carregar a unção. A unção ela vai ser cobrada de todos nós. Porque Deus derramou, Deus distribuiu os dons como lhe apraz, Deus concedeu e vai ser cobrado. Agora a presença ela não vai ser cobrada, porque foi nós que conquistamos. Foi nós que conquistamos, debaixo de lágrimas, de quarto fechado, de joelho no chão, de busca da palavra, de muito jejum, de rasgar o coração e não as nossas vestes, de nos posicionarmos debaixo de uma condição de dizer, Senhor, só o Senhor está vendo eu aqui agora. Não tem holofote, não tem filmagem, não tem internet, não é o Senhor, Pai. Esse sou eu. Uma lição que eu aprendi muito com o meu apóstolo Hermínio, uma situação que ele fez, foi muito forte. Ele foi num grande ministério, naquela situação, agora já foi muitas vezes nesse ministério, vai sempre, mas quando ele foi pela primeira vez, ele recebeu uma boa oferta, muitos aplausos, muito abraço, muito tapinha nas costas, que coisa tremenda, e ele saiu com aquilo tudo carregando nas suas mãos. Quando ele chegou no hotel, né, ele testemunhou que ele tirou toda a sua roupa, colocou tudo na frente dele, deitou no chão, e colocou tudo adiante, falou assim, Senhor, tudo que eu recebi, nada é meu, tudo é do Senhor. Aleluia. Do jeito que eu estou aqui, eu vim, assim eu vou voltar. Eu aprendi isso e eu tenho usado de vez em quando essa prática. Porque assim, cara, nós não somos nada mesmo não, se não for o Senhor. Aí eu já começo a falar que eu já quero chorar, já, porque é bom demais. Ele é o nosso amado, Ele é o Senhor nosso. Só nele está a resposta. Só nele nós podemos entender a profundidade daquilo que Ele quer fazer sobre nós. Quando nós olhamos a respeito de Jeremias, profeta chorão, ele disse, Senhor, como eu vou deixar de falar? Como eu vou deixar de anunciar? Está queimando um fogo dentro de mim. O camarada estava pendurado, rapaz, no madeiro, sendo ali escarnecido pelo sacerdote da época, e ele dizendo, Senhor, não tem como, eu posso estar, mas é o Senhor quem faz. Irmãos, olha, quem está nos assistindo aqui agora é desse jeito que funciona. É bom demais vivermos a plenitude da palavra, o enchimento do Espírito. Amém, pastorzão? Eita glória, bênção pura, rapaz. Amanhã quem vai estar aqui, sabe quem é? O Juninho Black. Juninho Black. Coisa chique, hein? Eita Deus, bom! Bati um papo Vamos assistir. Com ele. Que hora que vai ser? Vai ser às 21 horas. Puxa, nesse horário eu vou estar fazendo também com o pastor Joinville também. Bati um papo com ele, ele veio da pobreza, cresceu, Deus colocou ele lá em cima, conhecido nas nações, conhecido no Brasil, mas permanece simples. Entendeu? Eu conversando com ele, eu cheguei e disse, nós vamos trocar amanhã muitas experiências. Então, você que está nos assistindo, olha, o pastor Ednei conhece, o Juninho Black, é uma pessoa assim fantástica, maravilhosa. Amanhã ele vai estar trocando experiências com a gente, num bate-papo muito gostoso, falando da carreira dele, como Deus deu aquela guinada na vida dele. E muitas das vezes as pessoas querem provocar uma carreira, sabe, espiritual. Não adianta você provocar, é Deus que vai fazer você subir. Olha, o artista pode até atrair as multidões, mas só o adorador atrai a presença de Deus. Isso é diferente. Perfeito. Então, quando você pega um entendimento disso, claro, nós percebemos que tem muita gente batendo palma,
mas só faz barulho. Agora tem muita gente adorando, com as mãos erguidas, e o barulho é muito maior diante do céu. Quando a gente entra nesse lugar de compreensão, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer gerar, Deus levanta os humildes mesmo. Não é o soberbo, não é o altivo, não é o ostentador, né? É o humilde mesmo. Acho que essa é a palavra, humildade, né? Quer permanecer em pé, fica com os teus joelhos dobrados, quer ir mais longe, dobra os teus joelhos, vai mais longe do que os teus pés, e assim por diante, né? A gente vai entendendo que o segredo é esse. Glória a Deus, que bênção, maravilha, aleluia. E te amo, pastorzão, você é muito querido. Você também, viu? Muito querido. Você também, você caiu no nosso coração, a gente aprendeu a te amar, a te respeitar, pela pessoa simples que você é, entendeu? Pela Amém. pessoa simples que você é. Tem que mandar umas romãs para ti, umas romanzinhas. Né? Tá baratinha a romã aqui. Vamos separar, vou arrumar umas romãs, vou mandar para ti. Tá baratinha. Vou mandar. Mas, pelo amor de Deus, das vermelhas, viu? Das vermelhas, meu, das vermelhas. Bota numa caixa e manda pra cá, que chega aqui rapidinho. Acho que foi ontem que eu vi. Falei, rapaz, aqui tava baratinho, tem lembrete. Romã aqui na minha terra é uma dificuldade. E quando chega é um preço astronômico, Quando chega aquela romã vermelha é um preço astronômico. Vai chegar de grátis, como diz o outro. Amém. Eita glória. Olha, eu acho que nós já estamos no nosso tempo, né? Estamos terminando o tempo aí. Principalmente que eu sei que você está cansado, por muita gente. Não, tô tranquilo, é que vai cair mesmo a live. Tô tranquilo, vai cair. Você saiu de uma live e entrou na nossa, né, mãe? Mas isso é de Deus, falar de Deus nunca cansa, né? Nunca cansa, dá vontade de conversar a noite inteira. Eu até brinquei ontem, foi feriado, né? Mas ninguém nem percebeu que era feriado, né? Eu brinquei, falei, puxa, finalmente é feriado, agora eu vou poder descansar. Eu tô só em casa, não sai pra nada. Deus, se quiser, traz uma oração, faz uma oração. Eu sei que tem muita gente aqui. A finalidade da nossa live foi isso aqui mesmo. Mostrar Amém, informalidade. que a gente depende do Senhor, mostrar que a gente tem que confiar no Senhor, mostrar que a gente não tem que ficar cabisbaixo, nem triste, nem com medo de morrer. Mostrar que a gente pode ficar dentro da obediência, porque decretos Aleluia. que a gente tem que obedecer, a gente não tem que quebrar os bloqueios, né? Amém. E se nós estamos debaixo de decretos, temos que ser obedientes. Eu louvei a Deus porque Luiz Hermínio está dentro de casa com a neta dele, brincando, conversando, ministrando uma palavra e outra. Então, eu sei que você está fazendo o mesmo também, mas todos nós fica à vontade para encerrar com uma oração ou com uma palavra de fé para todos que estão lhe assistindo, porque foi bênção demais. Eu acho que eu vou liberar uma palavra. Vou liberar uma palavra. Eu sinto no meu espírito que eu devo liberar uma palavra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Amém. A minha expectativa não está naquilo que eu estou vendo, mas naquilo que eu estou crendo. Eu creio que Deus está fazendo uma transição, uma transformação. Ele está colocando aquilo que estava em desordem em ordem. Presta atenção numa coisa. Famílias inteiras vão se converter. Arrependimento será gerado no coração de muitos homens, de muitas mulheres. Filhos voltarão aos propósitos com o Pai. E igrejas, a sua e no Brasil inteiro, e você que está nos ouvindo agora, vai receber a manifestação poderosa de visitação do Espírito Santo de Deus, com batismo sobre a sua casa, com enchimento, com plenitude, com graça e com poder. Milagres, sinais e prodígios já estão acontecendo agora, no nome de Jesus, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Creia nisso, e eu profetizo isso sobre você, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor querido? Estamos juntos e misturados, ama a sua vida. Um beijo para a pastora, para todo mundo aí, para essa igreja linda. Em breve a gente vai estar se vendo, com certeza, no nome de Jesus. Glória a Deus, a palavra de Deus para sua vida, de Deus. Você vai florescer. Aqui, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. É o que Deus mostrou para você, que está aqui em Ezequiel capítulo 47, no versículo 12. Aí Deus diz, diga para ele vai florescer, ele vai ser enraizado, porque ele está plantado em boa terra, e essa terra está junto a ribeiros, e ribeiros que vão frutificar. Recebo. Nós amém, obrigado, pastor. Muito agraciados com essa palavra. Eu também, muito. Eu também.
Amém, meu querido? Amém, eu também. Tamo Obrigado junto. por tudo. Obrigado pela honra de estarmos juntos nessa live. Amém, os amo. Os amo. Um beijo. Fique com Um Deus. abraço, fique com Deus. A paz. Gente, Amém. Passa. amanhã nós estaremos com o Juninho Black, às 21 horas. É benção, é benção. É benção, você conhece. Às 21 horas nós vamos estar com ele e com certeza todos nós vamos ser agraciados, principalmente os jovens que desejam uma carreira, né? Ele vai estar falando um pouquinho sobre a carreira dele. Amém? Amém. Fique com Deus, meu querido. Cheiro no coração. Amém. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.